Bom, turma, na aula de hoje nós vamos aprender a verificar se uma parábola vai cortar o eixo x ou não. Vamos considerar essa seguinte função aqui, ó. Se eu coloco essa função aqui, ó, y igual a x ao quadrado menos 9. Será que o gráfico dessa função vai cortar o eixo x? Melhor, vai interceptar o eixo x? Se vai cortar, em quantos pontos vai cortar o eixo x? Então, primeiro, nós vamos ter que calcular a raiz dessa função. Então, calculando a raiz dessa função, só basta eu fazer y igual a zero, beleza? Então, calculando a raiz dessa função, vai ficar aqui x ao quadrado menos 9 é igual a zero. Então, nós caímos aqui numa equação do segundo grau incompleta quando b é zero. Então, só basta eu passar o coeficiente c lá para o segundo membro. Então, fica aqui x ao quadrado é igual a 9. Então, quer dizer que x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9. Ou seja, x é igual a mais ou menos 3. Ou seja, você acabou de encontrar as raízes da função. Quem são as raízes? Mais 3 e menos 3. Tranquilo? Agora você vai fazer o quê? Você vai pegar um plano cartesiano, ó, e vai localizar essas raízes. Quem são as raízes? Olha só. As raízes é menos 3 e 3. Então tá aqui, ó. Vamos colocar aqui menos 3 e 3. Certo? Só que eu preciso de mais um ponto para eu fazer a parábola, fazer o gráfico da função quadrática. É justamente o ponto C. Ou seja, bem aqui no ponto C é onde a parábola vai cortar no eixo Y. Ou seja, pega essa dica aí. A parábola corta no eixo Y. Aonde que a parábola vai cortar no eixo Y? Lá no valor do C, ou seja, no coeficiente C. Nesse caso é menos 9. Ah, bacana, professor. Então, menos 9 está bem aqui, ó. Beleza? Agora vamos observar o coeficiente A. O coeficiente A, né? 1. 1 é maior que 0, então a concavidade é para cima. Pronto. Então, você acabou de observar que o gráfico dessa função aí, ó, vai ser essa parábola aqui, ó. Vai subir, certo? Ou seja, passou pelas raízes, ó, menos 3 e 3, passou no valor do coeficiente C e com a concavidade para cima. Por quê? Porque o coeficiente A for maior que 0. Tranquilo, pessoal? Show? Vamos verificar. Então, aqui a parábola cortou, ó, em 2 pontos. Vamos observar agora essa parábola aqui, ó. Será que ela vai cortar em 2 pontos? Vamos observar aqui, ó. Letra B. Y igual a x ao quadrado menos 2x mais 5. Então, para nós sabermos se essa parábola vai cortar o eixo x ou não, vamos calcular as raízes. Ou seja, só basta eu colocar y igual a zero. Então, quem é o y? Não é tudo isso aqui? Então, fica aqui x ao quadrado menos 2x mais 5 tem que ser igual a zero. Então, calculando as raízes, ó, tirando os coeficientes, né? Vamos lá calcular o delta direto aí, vamos lá. Quem vai ser o delta aqui? O delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, o delta vai ser b ao quadrado, o coeficiente b, ó, é menos 2. Então, fica menos 2 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, ó, o coeficiente a está bem aqui, é 1. Então, 4 vezes 1 vezes c, que é 5, beleza? Então, você vai encontrar aqui agora o valor do delta. Então, o delta vai ser igual a menos 2 ao quadrado, dá 4. 4 menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, dá 20. Observe que aqui deu 4, porque a base negativa é levar a expoente par, aí fica positivo. Aí eu pergunto para vocês, turma, quanto que vai dar 4 menos 20? 4 menos 20, estou pagando 4, estou devendo 20, então vou continuar devendo quanto? 16. Então vai ficar menos 16. Aí eu pergunto para vocês, turma, o delta dentro do conjunto dos números reais pode ser negativo? Não, não, não. Quer dizer isso aqui? Que a parábola, olha só, que se você for fazer o gráfico lá no eixo X, como o valor do A é 1, né, vai ter concavidade para cima. Só que essa parábola aqui, ó, ela não vai tocar o eixo X, ou seja, não vai tocar esse eixo aqui, ó. Por que não vai tocar o eixo X? Porque nós sabemos que não vai ter raiz real. Se não tem raiz, é porque a parábola não vai tocar o eixo X.
Por que não vai tocar? Porque o valor do delta deu negativo. E nós sabemos que toda vez que o delta for negativo, a parábola não vai tocar o eixo x. Ou seja, a solução vai ser o que? Conjunto vazio. Então, o gráfico dessa função aqui, turma, não vai tocar no eixo x. Beleza? Não vai tocar. Ah, professor, mas cadê o eixo y aqui? Mas vai tocar no eixo y? Vai tocar no eixo y em qual ponto? Bem aqui, ó, vai tocar lá no 5. Então, se você fosse fazer o gráfico, ó, já ficar mais ou menos assim, ó. Tá certo? Aqui, ó. Vai tocar bem aqui no 5, ó. Vai tocar no 5, mas não vai tocar no eixo x. Beleza? Então tá aqui, ó. Então esse aqui é o gráfico dessa função. Concavidade para cima, tocou o 5, mas não tocou o eixo x. Show? Bacana? Vamos fazer mais uma aqui. Se eu coloco agora assim, turma, y é igual a menos x ao quadrado mais 4x. Como é que eu vou fazer aí para encontrar, para verificar se o gráfico dessa função vai tocar ou não o eixo x? Primeiro eu vou colocar y igual a zero, ou seja, vamos logo calcular as raízes dessa função. Então é só colocar y igual a zero. Então fica aqui menos x ao quadrado mais 4x tem que ser igual a zero. Observe que nós temos uma equação do segundo grau incompleta, ou seja, o coeficiente que não aparece aqui é o coeficiente c. E toda vez que o c não aparece, eu posso colocar o fator comum em evidência. Qual é o fator que aparece aqui e aqui ao mesmo tempo? É justamente o x. Ah, bacana, professor. Então você vai colocar o x em evidência e vai dividir cada termo por x. Vamos lá. Menos x ao quadrado dividido por x dá menos x. 4x dividido por x dá 4. Pronto. Igual a zero. Então, como aqui é um produto, então quem está fora já é igual a zero. Olha só. Então, o x já é igual a zero, que é o chamado x1. E o x2 vai sair daqui de dentro. Ó. Ou seja, menos x mais 4 vai ser igual a zero. Quer dizer o quê? Que o menos x é igual a menos 4. Ah, então eu vou multiplicar por menos 1 para poder tirar o sinal. Então fica aqui x é igual a 4. Ou seja, o x2 é igual a 4. Então você acabou de encontrar aí dois valores para x. O x1 é 0 e o x2 é 4. Vamos fazer aqui o plano cartesiano. Se você for fazer o plano cartesiano, ó, vai ficar como? Vai tocar em qual ponto? No 0 e no 4. Então no 0 está bem aqui, ó. 0 aqui vai ficar o 4. Aqui é x, beleza? E aqui é y. Vamos fazer aqui. E a parábola vai tocar no eixo y em qual ponto? Como o coeficiente c não aparece aqui, quer dizer que o c é 0. Ou seja, a parábola vai tocar bem aqui no 0 também, ó. Ah, professor, então quer dizer o quê? Que a parábola vai vir aqui assim, ó. Concavidade vai ser o quê? Para cima ou para baixo? Coeficiente A é negativo. Ah, então a concavidade vai ser para baixo. Ou seja, vai passar pelo 0, ó, pelo 4 e vai descer. Show! Show de bola, pessoal. Então, esse aqui é o gráfico dessa função. Passou pelo 0 e o 4. Observe que foi para baixo porque o coeficiente A é menor do que 0. Então é isso, turma. Então é isso. Fique com Deus aí e até a próxima.